Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Senta, meu amado, por favor. Tome aí o seu lugar. Aleluia. Glória. Eu gosto tanto de crente assim, irmão. Eu gosto de igreja barulhenta. É um problema sério. É isso aí. Sabe por quê? É porque isso é uma declaração que nós estamos vivos, né? Lá fora a gente ouve grito de desespero, de sofrimento, às vezes de alegria, às vezes de futebol, mas quando a gente chega na presença de Deus, parece que o pessoal se cala, se encolhe. É engraçado, né? E aí eu lembro quando eu me converti, e eu fui para uma igreja que era bem pentecostal, né? E eu era, como diz, católico apostólico romano. Sentou na cadeirinha, fica sentado, não atrapalha ninguém, não quer ser atrapalhado por ninguém. E aí o pessoal do lado dava uns glória, uns aleluia, que eu ficava assim, né? Aí daqui a pouco era daqui, eu falava, rapaz, esse povo é barulhento demais, eles não sabem ficar quietos, eles têm que falar com Deus do pensamento. E aí um dia um pregador lá falou para mim, ele falou assim, eu vejo que você se incomoda um pouco com isso, não é? Eu falei assim, um pouquinho. Eu falei assim, é porque o pessoal fala tão alto e tal e tal. Ele falou assim, ó, o dia que você sentir prazer em estar aqui, você não se incomoda mais com o restante, você não vai mais ficar preocupado com o resto, você vai estar feliz de estar no lugar. Eu falei, que conversa estranha é essa? Aí outra pessoa falou para mim assim, cada vez que você ouvir um glória, dá um glória. Cada vez que você ouviu aleluia, dá um aleluia. E eu comecei a fazer isso, irmão. Pessoal, glória a Deus, eu glória a Deus. Aí eu, aleluia, aleluia. De repente quando eu vi, eu estava assim, ó. Eu estava lá no fundo, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E o pessoal falou, ele ficou louco. Agora ele realmente foi invadido por alguma coisa diferente. É a glória de Deus. Sabe por quê? Nós não fomos chamados para ser tristes, nós fomos chamados para ser felizes. Você viu o que o pastor falou? Para dar sorriso. Você consegue dar sorriso? Quer ver? Vem cá todos os pastores e pastoras, vem cá. Vem aqui na frente. Vem cá, quer ver? Vem cá, obreiro, você que está aí atrás, vem aqui. Sai daí, vem cá. Eles ficam com vergonha, eles são envergonhados. Ô Roger, dá para você vir aqui na frente? Nossa, é o meu filho mais velho. Tá boa. Né? Olha o time da sua igreja. É pouco para você? Dá uma olhada no grupo de trabalho da igreja que vem aqui para servir você. Eles vêm até aqui só para poder te abençoar. É possível? Eles saem da casa deles e eu não dou nada para eles. E eles vêm até aqui, ministra oferta, abençoa você na sua área empresarial. Cada um faz alguma coisa diferente. Dá para você dar um sorriso para eles? Olha que coisa linda, fica cantando para você. Eu se fosse você ia rir de manhã, de tarde, de noite. Fala, Deus, o Senhor colocou todo aquele pessoal para me abençoar? Sim ou não? Amém. Isso porque o Danilo não está aqui. Se ele estivesse aqui, você ia ver o que era a glória aí. Mas a grande verdade, olha, eu não vou nem contar o número, mas dá uma olhadinha para vocês, dá uma olhadinha aqui para frente. Quantas pessoas de serviço trabalham na sua casa, para você? Vamos falar um termo mais comum? Quantos empregados domésticos tem na sua casa? Tem gente que tem um, tem gente que tem dois, mas alguém tem esse número?
Essa é a casa do Pai, essa é a casa de Deus. E aqui nós temos todo tipo de pessoas com todo tipo de sabedoria, com todo tipo de preparo, com todo tipo de cultura, para servir e abençoar você. Eu vou mandar ele sair daqui, dar um abraço em alguém aí. Eu não sei quem ele vai abraçar, mas eu quero que ele saia do lugar, procure uma pessoa e dê um abraço nela e diga assim: eu estou aqui por sua causa, para que você seja abençoado, para que você seja curado, para que você seja transformado. Vai lá, abraça. Não tem dó não, abraça mesmo, sem dó. Se tiver mais que um, abraça dois, abraça três, dá um abraço aí, libera. Você está aqui com inveja, né? Você queria estar lá, né? Dando um abraço em alguém. Vamos dar um abraço para você, pronto. Que Deus te abençoe, viu? A bispo abraço de manhã, tarde e de noite. E de madrugada um pouco mais. Você acredita nisso? Que tem todo esse povo dentro da igreja por sua causa? Que eles vêm aqui para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, orar por você. Eu nem chamei as professoras e o pessoal que está lá atrás para as crianças. Imagina se vem todo mundo aqui. Vale a pena dar um glória a Deus? Pois é. Às vezes a gente... Eles não param mais, ó, tá agarrando todo mundo. Deixa agarrar. Às vezes a gente não consegue prestar atenção. A gente não consegue prestar atenção porque a gente vem para a igreja e vem com tanta dificuldade, tribulação, probleminhas que acontecem, que a gente entra na igreja e nem presta atenção em tudo que está à nossa volta. A gente chega a reclamar muitas vezes, dizendo que Deus não está olhando para nós. Você acha que Deus está olhando para você? Preparou um lugar desse, com essa estrutura, com esse equipamento e tudo que tem aí. Pessoas lá na porta, receberam você lá na porta, lá fora? Receberam, né? Eles estavam lá te esperando. Na empresa que você trabalha, eles fazem isso por você? Na escola que você trabalha, eles fazem isso por você? Botam uma equipe lá fora com música esperando. Seja bem-vindo! Na sua igreja, Deus manda fazer isso por você. Para que se você chegar triste, você não fique triste. Se você chegar com algum problema, esse problema tem que sair da sua vida de uma maneira ou de outra. Apóstolo, o que eu tenho que fazer? Primeiro, se alegrar. Colocar no seu coração: Deus me ama de montão. Deus me ama demais. Deus cuida de mim. Já pensou, você vem para cá e manda, quem tem criança pequena, manda a criança lá para a sala com a tia Pamela, não manda? E aí eles vão para lá e o papai vem para cá para poder cultuar. Então agradece, fica feliz, conta para os seus amigos queridos, conta para o seu colega, para o seu vizinho, para o seu parente. Você não imagina quantas pessoas trabalham por mim naquela igreja. Você não imagina quantas pessoas estão lá atrás cuidando dos meus filhos, pensando no que vai acontecer, como vai acontecer. Às vezes as pessoas nem sabem. Porque... Aleluia! É isso aí, ó. É isso aí. É isso aí. Quanta coisa acontece e a gente não percebe. Então eu só fiz isso para marcar um pouquinho o seu coração. Eu não tinha me preparado para fazer isso. Verdadeiramente eu não tinha me preparado. Mas quando eu entrei ali, sentei e comecei a ver, eu falei: Deus, o Senhor prepara uma equipe enorme para cuidar de uma igreja maravilhosa, de um povo abençoado. O teu futuro, sabe onde é? Junto com eles aqui na frente. O teu futuro é você conseguir se liberar dessas coisas humanas, né, da nossa humanidade, das nossas coisas físicas, para passar a começar a conviver um pouco mais com o espiritual. Mas apóstolo, eu trabalho. Obreiros, alguém trabalha? Todos eles têm trabalho lá fora. Alguém tem família? Alguém tem filho? Somos todos iguais. Todos nós somos iguais.
A única diferença é que alguns abriram uma lacuna, abriram um espaço para poder ficar servindo a Deus um pouco mais. E esse lugar é seu. Então comece a desejar servir na casa do Senhor. Comece a desejar fazer parte de uma equipe forte, uma equipe coesa, uma equipe determinada, uma equipe que tenha a manifestação de Deus sobre a sua vida. Porque esse é o teu lugar especificamente. Viver a glória de Deus sobre a sua vida. Eu não quero ficar preso, eu não quero, irmão, preso é a pessoa que está ligada no mundo e não consegue curtir a presença de Deus, ou buscar a presença de Deus. Nós somos livres, nós podemos todas as coisas, alguma não nos convém, mas a gente pode todas as coisas, e a bênção e a prosperidade de Deus é para aqueles que são seus, que são dele, que estão ligados nele. Então, pega isso para você, tá bom? Nós estamos aí numa campanha, uma série, né? Que amor é esse? Diga, que amor é esse? Eu não contei quantas pessoas tinha aqui na frente, vocês contaram? Alguém teve coragem de contar? Eu também não contei. Mas deu quase, pelo menos, um obreiro para 2 pessoas, pelo menos, tá? Agora imagina que situação. Uma pessoa aqui na frente para cada 2 que estão sentadas na igreja. É forte. Isso é o amor de Deus, isso é o carinho de Deus, isso é o cuidado de Deus. Nós temos que aprender a lidar com isso sempre em alegria, né? Eu coloquei como tema de hoje o amor que ressuscita. Jesus é o amor que ressuscita, que traz aí uma condição especial. É lógico, você já sabe, a morte e a ressurreição de Jesus trouxe salvação, vida eterna a todos nós, ponto final, ali já é tudo. Mas, além disso, quando nós olhamos na Bíblia, nós podemos notar que a presença de Jesus, mesmo quando ainda em vida, aqui nessa terra, ele manifestava restauração ou ressurreição sobre nós. Quando ele estava aqui ainda andando pela terra, ele fazia coisas tremendas. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que tem detalhes muito legais aí de a gente avaliar. Percebemos que o seu poder de ressurreição sempre foi ministrado com muito amor. Diga amor. Ele nunca veio fazer algo em troca de algo, mas ele sempre veio fazer algo em troca de amor. Ele está aqui, ele olha para você, ele quer salvar, libertar, curar, transformar, restaurar, prosperar, mas não porque você tenha algo excelente para dar para ele, mas é porque ele acredita que o amor dele refletiu em você e que a tua resposta será amor. Ame ao próximo, amor. Ele não fica pedindo para você, pega todo o seu dinheiro e entrega, vai lá e dá a sua casa, dá o seu carro, dá isso, dá aquilo, se mate por alguém, vai para a cruz por alguém. Não, mas ele quer que você ame o próximo como a você mesmo. Ele quer que você entenda isso, que tudo que você pode fazer, nada se compara a amar as pessoas, a cuidar e curar as pessoas, cicatrizar as pessoas de uma forma especial, né? Jesus sempre olhou para os seres humanos como pessoas que mereciam receber o melhor, e é bem certo que a ressurreição que Jesus entregava aos seres humanos se estabelecia em 3 esferas, né? Na física, na alma e no espiritual. Ele trabalhava em todo o tempo que ele teve na terra, trazendo vida nova, ou uma nova vida, ou ressurreição, trazendo condição da pessoa ressuscitar em todas as áreas da sua vida, não só numa área, mas em todas as áreas, né? Por isso nós podemos declarar que Jesus é o amor que ressuscita. E sobre as 3 esferas, a primeira dela, a ressurreição física. Você lembra na Bíblia, quando você viu, ou quando leu, ou quando ouviu, que fala muito sobre isso? Tem uma menina de 12 anos, chamava-se Talita, né? Era filha de Jairo, e de repente, em Marcos capítulo 5, deixa eu ler para você aqui, 5:22, diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés,
rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E entrando, lá no 39 fala, entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. Ele vai, por interferência do pai, que foi lá rogar aos pés dele, pedir aos pés dele, pela filha que estava muito mal, ele diz moribunda, estava morrendo, e ele se condói, ele avalia, filha, pai vindo, ajoelhando, e ele entra com a porção do amor. A criança, quando criança, as pessoas costumam dizer que ela não tem pecado ainda, que ela ainda não tem noção, ainda mais naquela época. Hoje, aquela época 12 anos, é mais ou menos hoje uma criança com 4, com 5, a identidade, porque não tinha esse nível de informação que tem hoje. Então, se ela morresse, com certeza ela não iria para o inferno, ela não teria essa condição, não seria a pior perda, vamos dizer, olhando espiritualmente. Mas quando você olha para um pai, para uma mãe, quando o filho está doente, a mãe fica a noite inteira acordada do lado para ver o que remédio dá, para medir a febre, para fazer tudo o que ela pode, porque é um sentimento, né? Quem tem aí criança, ou filho, ou sobrinho, ou neto, é um sentimento engraçado. Você fica assim, tão preocupado, que a tua paz parece que vai embora, você fica em cima ali daquela situação. E agora Jesus chega lá e encontra esse pai nessa situação. E esse homem, com certeza, olhava para Jesus como uma seita, porque ele era judeu, ele era fariseu, e de repente está acontecendo agora de chegar aquele Jesus que era mal visto, e ele era a única verdadeira saída para essa cura. E ele não se encolhe, Jesus não se encolhe, ele vai, pega na mão da menina e diz para ela: menina, a ti te digo, levanta-te. A menina se senta e volta a ficar bem. Há uma ressurreição, há um ressuscitar, e a gente começa a perceber como o cuidado de Deus. Depois Jesus ainda está andando por uma rua, e de repente ele encontra uma senhora, uma viúva, e ele começa a prestar atenção, e eles dizem que aquela mulher era uma viúva, e que quem havia morrido agora era o seu único filho. E Jesus na hora já para e avalia aquela situação. Uma mãe que perde um filho é terrível, mas uma mãe que perde o único filho sem ter um marido, naquela época não tinha mais provisão, porque quem daria a provisão, o trabalho, era o marido. Faltando o marido, seria o filho. Faltando o marido e o filho, ela não teria mais nada. Ela ia viver de ajuda de pessoas, de amigos, de parentes, ou de esmola. E ele novamente sente aquele impacto de ver esse tipo de sofrimento, e ele vai até ela. Ele respondeu ao choro de tristeza desesperada daquela mãe. Ele olha para aquilo, e ele, como tem um coração maravilhoso, amoroso, ele não consegue ficar parado quando ele vê tamanho sofrimento, ele se manifesta. Lucas 7:12 diz assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o esquife, né? E todos pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Novamente, ele, por amor, se condói com o sofrimento ali daquela família, vamos dizer assim, e vai lá e ressuscita aquela pessoa. Nós começamos a perceber que Jesus, ele estava muito ligado aos nossos comportamentos, ao que os seres humanos faziam, como os seres humanos estavam agindo, qual era a razão da busca, qual era o propósito da necessidade, porque ele se move não por causa do teu dinheiro, nem por causa do teu cargo, ou da tua posição social, ou até do teu cargo espiritual, mas ele se comove quando ele encontra um coração quebrantado,
Quando ele encontra uma pessoa que está realmente rasgada na presença dele. Você vê que o fariseu foi aos pés do Senhor. Essa mulher estava se desfazendo em lágrimas. E ele vai para tomar uma atitude de ajudar essas pessoas. E depois, outro sujeito que também aconteceu coisa similar foi com Jairo. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Com Lázaro. Ele tem o mesmo problema. As irmãs mandam avisar Jesus que o amigo dele, Lázaro, havia morrido. Ele ouve, entende, fica triste, mas ele fala assim: nós vamos lá para salvá-lo. Ninguém entende nada que estava acontecendo. E ainda mais, ele fala assim: essa morte não é para vergonha, mas é para a glória de Deus. Ele dá uma dimensão diferente daquela que nós damos para as coisas. Ele não pensa só naquele momento. Você vê, a mulher viúva tinha um único filho, que seria aquele que ia cuidar dela, morreu. Ele não olha só para aquele momento, ele olha assim: essa mulher precisa de alguém que vai cuidar dela. Ele abre esse espaço. Nós começamos a perceber que os olhos de Jesus são olhos de amor, e não é uma coisa isolada, não é uma coisa de satisfação momentânea. Agora ele vai até procurar Lázaro, e ele chega lá 4 dias depois. Todo mundo tenta explicar para ele que se ele tivesse chegado 4 dias antes, Lázaro não haveria de ter morrido. Só que de repente, quando você começa a perceber, ele fala: mas se eu chegasse antes, não aconteceria o milagre. Ele estava novamente entendendo o que estava acontecendo. Ele amava realmente o amigo dele, ele tinha um carinho especial por essas irmãs, e ele queria deixar uma marca para todos eles. Deus pode todas as coisas. Deus pode ressuscitar a vida, pode ressuscitar a alma e pode ressuscitar o espírito. Deus pode fazer algo muito poderoso, muito profundo em todas as áreas. Quando ele chega lá, todo mundo já fica preocupado com o que ele vai fazer. Ele quer saber onde é que foi colocado o corpo. Onde é que foi colocado? E aí as pessoas falam para ele: está lá. Ele vai, as irmãs vão atrás, e elas vão e começam a chorar, porque imagina o sentimento de quem vai visitar o túmulo do irmão, 4 dias depois de ele ter morrido, ainda está fresco a situação. E é interessante que Jesus chora e diz: onde puseste? Disseram-lhe: o Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Está aqui no versículo 35. Ele conseguiu ter a sensibilidade de entrar na vida delas e sentir como elas. Jesus não sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? Sabia. Mas uma das coisas que a gente percebe no amor é quando você ama alguém e vê alguém sofrendo, você se coloca na posição da pessoa. Já viu isso? Você vê alguém passando dificuldade e você ama aquela pessoa, você começa a falar assim: nossa, eu imagino o que ela está passando agora. Ele entrou na dimensão das irmãs de Lázaro, do que elas estavam sofrendo com aquela morte, mesmo sabendo que ele estaria daqui a pouco ressuscitando Lázaro. E é o que Jesus quer fazer conosco. Ele quer intimidade e relacionamento com você, proximidade com você, porque Ele quer sentir você. Ele quer entrar dentro do seu coração. Ele quer visitar e ficar lá na sua casa agora como morador. Ele quer participar do teu negócio e estar com você nas suas atitudes de realização. Isso para nós parece impossível, porque parece que Ele está tão longe. Mas Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele parece longe porque Ele é de uma dimensão muito poderosa, mas Ele está bem aí dentro de você, porque você é a morada da manifestação de Deus. Então nesse momento ele chora junto com elas, e Ele fala assim: olha, eu só quero que vocês façam uma coisa: tirem a pedra. Você percebe? Por que Ele pediu para tirar a pedra, se Ele poderia ter falado: sai pedra?
Ele queria que eles participassem. Jesus quer participar da sua vida. Jesus quer participar dos seus momentos. Jesus quer entrar com você lá num problema da sua casa, da sua família, do seu filho, da sua filha, da enfermidade, talvez da sua empresa, talvez do seu trabalho normal ou trabalho especial, sei lá o que você faz. Mas Ele não quer ficar olhando de longe. Ele quer ir até a porta do problema. Ele quer ir até junto com você, ali aonde você diz que não tem como resolver. Você disse, não tem como resolver. E Ele fala assim: vamos lá onde está o problema. Não tem como, ali já está cheirando mal. Foi o que falaram para ele. Ele falou assim: ó, abre aí o túmulo, empurra a pedra. Ele falou: faz 4 dias, já está cheirando mal, não vai dar. Ele se encolheu por isso. Ele falou: será que vai dar para chegar perto? Ele falou: eu nem vou lá, eu só vou determinar, eu só vou declarar. Mas ele tinha que estar no lugar e todos tinham que ir com ele ao lugar. Se Deus, ou melhor, se Jesus hoje contasse para você que Ele estava perto de você, o que você ia fazer? Você ia levar Ele até a porta daquilo que não está dando certo? Porque só assim você vai ter a ressurreição do impossível. Ou seja, vai ressuscitar o que estava morto. Você perdeu alguma coisa? Se perdeu lá a empresa, você não conseguiu atingir seu objetivo, talvez seu coração está abatido, você não sabe como realizar, e Ele está dizendo para você: vamos até lá. Mas quando chega lá, a primeira coisa que Ele pede é o quê? Tire a pedra. Essa pedra é algo físico que está impedindo ou está atrapalhando a manifestação do espiritual. Você muitas vezes está permitindo que algo físico atrapalhe a ressurreição do planejamento de Deus para a tua vida, daquilo que talvez você mesmo disse: eu tinha essa promessa, e Deus está dizendo: e eu faço milagre, eu levanto o que estava morto, eu restauro o que já estava perdido, mas você precisa acreditar e tirar todos esses impedimentos. Quando a pessoa aceita Jesus, logo no começo da conversão, quando o pastor fala assim: olha, então você vai para sua casa, vai pegar 7 noites, vai orar, vai abrir a Bíblia, vai escrever no papel o que você leu e vai fazer isso, ele faz. Depois de alguns anos ele faz. Dá um preguiçômetro, sabe? Não, mas peraí, eu tenho que trabalhar amanhã. Quando ele é novo convertido, ele está preocupado com isso. E quando ele fica mais experiente, ele começa a querer comparar. Talvez foi o que eles tentaram comparar. Mas se eu tirar a pedra vai cheirar mal. Quem está esperando milagre não se preocupa com detalhe. Quem está esperando milagre não está nem aí se vai cheirar, se não vai cheirar. Milagre é milagre. E de repente foi isso que eles tentaram colocar para ele. E ele vai e faz a declaração: Lázaro, sai para fora. Vem. Quando nós entendermos isso, a gente vai entender que o impossível só fica impossível enquanto a gente não entrar na dimensão de Deus. Só fica impossível enquanto a gente tiver desculpas para dar. Quando a gente estiver se desculpando, achando que nós sabemos que cheira mal. Eu sei que 4 dias depois que alguém morre, cheira mal. Meu conhecimento humano, eu conheço, eu sei. Agora, quem está esperando milagre vai se preocupar com o conhecimento humano? Ou vai deixar Deus ser Deus na sua vida? Será que não está na hora de uma mudança no nosso coração? Porque Ele te ama de uma maneira tão especial, que Ele tem essa capacidade e essa condição de mostrar a você uma transformação. Ele fez isso na vida da Talita, Ele fez isso na vida, de repente aí, de Lázaro, Ele fez isso na vida, né, do jovem lá que estava no caixão, e Ele pode continuar fazendo isso quantas vezes for necessário. Não é Ele o problema somos nós, que queremos o milagre, mas não temos coragem de estabelecer essa aliança do milagre.
de fazer exatamente o que ele está dizendo, de se projetar nessa intimidade. Você vê que todos os casos ele teve que estar junto. Nos 3 casos, Jesus estava próximo. Ele foi lá, ele teve um relacionamento, uma intimidade, uma proximidade. E nós estamos querendo que Jesus faça milagres, mas não estamos querendo buscar intimidade com Ele. Então chegou o momento de uma mudança, de você entender que se você quer que Ele ressuscite algo físico, está na hora de você se posicionar como alguém que quer intimidade com Ele. Amém, amado? A continuação disso, ou a segunda esfera, é a ressurreição da alma. O que é a alma? Sentimentos, né? A alma representa sentimentos. E muitas vezes, né, as pessoas têm vivido morte nos seus sentimentos, por isso desacredita nas possibilidades ou nas promessas de realização melhores para a sua vida. Ele começa a achar que não tem saída, que as coisas estão ruins, vão ficar piores. Alguém que um dia teve algum negócio e depois faliu, e aí ele acha que nunca mais. Alguém que teve um relacionamento sentimental, deu errado, ele acha que nunca mais. Alguém que teve um amigo que foi traído pelo amigo, nunca mais. O nunca mais para ele é a negativa que chegou até ele, e ele criou essa barreira. Mas quando nós vemos Jesus entrar, aquelas pessoas que tinham bloqueio são desbloqueadas, são liberadas. Eu imagino aquela Maria Madalena, que tinha 7 demônios sobre a vida dela. Fala lá em Marcos 16:9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, semana apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Essa mulher antes era uma endemoniada, tinha até alguns comportamentos, pelo que dizem, de cunho de prostituição e etc, e tinha lá uns comportamentos perigosos, né? Mas ela mesma não acreditava na possibilidade, porque uma pessoa que já vive uma vida toda atrapalhada, que tem anos de atrapalhação, ela começa a não enxergar como sair disso. Mas ela teve um encontro com Jesus, ela teve proximidade com Jesus, ela foi lá para ouvir o que Jesus tinha para falar para ela. Ela chegou tão perto que Jesus libertou ela. E quando ela é liberta, a partir desse momento, o que ela faz? Começa a ser uma daquelas que seguiram a Jesus. Tinha os apóstolos, mas tinha as mulheres que não eram contadas, vamos dizer assim, não apareciam tanto, mas que eram muito responsáveis por uma porção de coisas que aconteciam. Elas ficavam na alimentação, no apoio, cuidando às vezes dos enfermos que estavam lá no meio, e andavam no meio daquela situação toda, e não aparece. Mas quando você olha aqui, vê que Jesus apareceu na manhã, ele fala, ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. E agora? Ela era uma endemoniada, e aí Jesus ressuscita, e uma das primeiras pessoas que vê Jesus é Maria Madalena. Será que houve uma transformação agora na vida dela? Será que ela tem agora uma motivação diferente, uma condição diferente? Por que ela quis seguir Jesus e não quis mais ter a vida dela que era anterior? Não ter mais talvez os amigos que ela tinha, andar nos lugares que ela andava, fazer as coisas, porque ela reconheceu essa intimidade. Ela viu que ela foi ressuscitada, ela era morta, né? Ela tinha uma visão de sentimentos que não existiam, não havia o que fazer, e de repente ela encontrou uma verdade. Espera aí, eu não acredito que posso, eu não acredito que consigo, eu não acredito que eu vou, e de repente alguém abre esse precedente para você. É muito engraçado, porque vira e mexe alguém me faz essa pergunta: mas como você largou do que você fazia, você que tinha lá uma posição na empresa, para poder ficar só como pastor na igreja? Você não pensou nas consequências negativas? Eu pensei só nas positivas, irmão. Eu fico pensando em consequência negativa. Alguém pode destratar você, alguém pode falar mal de você, às vezes pode faltar algum recurso, às vezes isso não me move, nem me comove.
O que me move, o que me comove é as pessoas aceitarem a Jesus, e as pessoas serem curadas quando a gente ora, é as famílias sendo transformadas, as pessoas sendo libertas. O que me comove é isso. O que comoveu ela foi isso. Ela conhecia, amém, ela conhecia a vida que ela tinha, e a vida que ela tinha fazia ela passar vergonha. A vida que ela tinha, ela não era bem vista nem na família, nem na região, nem nas proximidades que ela tinha. E um dia ela se libera disso tudo. Ela falou: eu vou seguir a Jesus. Alma restaurada, sentimentos renovados. Eu não sei se você hoje tem alguma coisa que ainda te mantém cativo. Eu não sei se você hoje tem alguma coisa que de repente faz com que você não tenha coragem de tomar uma atitude, de começar de novo. Sabe? Não, eu comprei uma casa uma vez, fui pagar, não consegui pagar, aí eu não quero mais a casa, eu não quero mais dívida, eu vou ficar no aluguel pro resto da vida. Você vai ressuscitar hoje. Seus sentimentos vão ressuscitar hoje. Você vai entender que Deus tem o melhor para a tua vida, sim, e que tudo que pode ter acontecido, não importa o que, vai cair por terra, e o Senhor vai ressuscitar. Nós precisamos de um renovo. Você lembra de Pedro? Pedro foi pescar, chegou lá, não pescou absolutamente nada, passou a noite toda pescando e nada pescou. Daí de manhã ele está lavando a rede, ele com os companheiros dele, e chega Jesus e fala: posso usar o seu barco um minuto para apoiar aqui, para eu pregar aqui para as pessoas? Pode, usa aí. Enquanto isso ele está ouvindo Jesus ministrar, e ele lavando a rede. Quando Jesus acaba de ministrar, Jesus fala o que para ele? Volta no fundo e joga sua rede. Ele falou assim: fiquei a noite inteira pescando, não pesquei nada, mas segundo a sua palavra, ou debaixo da sua palavra, eu vou fazer isso. E ele vai e joga a rede e não pega mais nada. Pega mais nada? Lota o barquinho dele, volta arrebentando. E aí ele já volta. Ele não tinha pego nada, estava desanimado, porque peixe representava comida, representava dinheiro, representava alegria, representava uma opção de coisa. E ele foi roubado na alma dele, voltou zerado. Mas agora ele vai no mesmo lugar e volta repleto. Ele volta cheio, volta feliz, dizendo que ele era um pecador e que ele não podia nem ficar perto de Jesus todo. E Jesus fala para ele o quê? Vou fazer de você. Primeiro Jesus curou a alma dele, depois deu a ele o que ele tinha de melhor, o futuro glorioso. Quem não tem a alma curada não consegue ter um futuro glorioso. Quem não tem a alma restaurada não consegue viver a alegria das promessas de Deus para a sua vida. Não adianta dar. Ele podia falar assim: você queria o peixe? Queria, peraí, fica aqui mesmo, peixe, pula aqui em cima dele. Ele ia falar: uau, esse Jesus aí é poderoso, mandou o peixe pular, a gente pulou mesmo. Mas ele mesmo não ia se sentir. Ele não ia se sentir o pescador que ele era. Ele não ia se sentir aquela pessoa preparada, estabelecida para pescar, que era reconhecido como dono de barco, dono de pesca. Então por isso Jesus falou: primeiro, eu vou ressuscitar o teu eu, a tua alma. Mas quando você voltar, a gente vai conversar. E quando ele volta, fala assim: Pedro, agora eu vou fazer de você pescador de homens. O que Pedro falou? Não, Senhor Jesus, eu tenho barco, eu tenho peixe, eu tenho... Ele falou isso? O que ele fez? Largou tudo. Mas ele não queria o peixe? Ele queria o peixe até ele ser vencedor. Quando ele se tornou um vencedor, quando ele viu o tamanho da glória, o tamanho do poder, o tamanho da autoridade, o tamanho da presença de Deus, ele falou: peixe, você era muito bom, mas eu não preciso mais de você. Largou a rede lá com quem estava lá, largou os peixes lá com quem estava lá, largou o barco lá com quem estava lá, e foi atrás de Jesus. O ressuscitar de Jesus na tua alma,
vai fazer você entender que você não é dependente do mundo. Você está no mundo, mas você não depende do mundo. Você está passando, trabalhando, correndo, tem aí os seus pormenores, é verdade, mas você depende dele, porque ele está pronto a ressuscitar você toda vez que for necessário. Ele está pronto a pegar a tua alma ferida, a tua alma batida, a tua alma fragilizada e colocá-la de volta no lugar como é a palavra de Deus. Posso todas as coisas? Posso todas as coisas? E quem é que te fortalece? Você entendeu? O ressuscitar da alma é voltar ao posicionamento que Deus te deu. Não é que você não era, mas você foi sendo abatido pelo caminho, foi sendo judiado pelo caminho, pelas situações, pelas coisas que foram acontecendo. E você que era porque você foi criado por Deus, então tudo que Deus falou é verdade. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você tem promessa de redenção, de restauração, de prosperidade, de realização. Você tem a promessa, mas as dificuldades da sua vida foram te dilapidando, foram te esfolando, foram te machucando, e chega um ponto que você já não consegue acreditar em muitas das coisas que eram um direito seu. É um direito seu. Deus te deu a condição e a capacidade para você ter tudo. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou a comida para você, os vegetais e tudo mais, as frutas e tudo que tinha lá para você. Ele criou a água para você. Ele tem aí o oxigênio que você respira. Ele te deu toda a condição e toda a capacidade. O mundo foi passando e as coisas foram acontecendo, e algumas pessoas foram tentando ser mais ágeis do que o diabo e entrar no caminho do diabo sem perceber que estavam saindo fora do caminho de Deus. Quando isso aconteceu, eles ficaram fragilizados, e quando ficaram fragilizados, perderam a sua intimidade com Deus. Quando você perde a intimidade com o Senhor dos milagres, você deixa de ter os milagres. Se Jesus não tiver na tua intimidade, não haverá o ressuscitar, nem no físico, nem na alma. Não tem como. Então hoje, essa noite, eu quero dizer para você que o Senhor está aqui com um poder de ressuscitação fantástico para transformar você naquilo que você não acredita. Ah, mas eu fui derrotado, mas aconteceu, eu era para ser, mas não fui, eu era para ter, mas não tive. Abandona essa ideia. Pega o teu projeto de volta, pega a tua rede novamente, porque Ele vai mandar você voltar lá para você ser honrado. Sua alma será restaurada. Ah, mas eu não posso ter filho. Mas o Senhor vai te dar a capacitação. Mas eu não posso ter dinheiro. Mas Deus vai te dar o recurso. Ele vai te dar a condição para que você prospere em tudo que você fizer. Aonde você colocar a palma das suas mãos, a planta dos seus pés, será lugar abençoado por Deus. Não importa o que aconteceu, desculpa a honestidade, não importa o que aconteceu. Eu não quero discutir se a culpa foi sua, se a culpa foi de alguma pessoa, se a culpa foi do diabo, se alguma coisa te pegou. Eu não quero discutir isso, porque quando eu falo de ressurreição, quando eu falo de ressuscitar, eu não vou usar nada disso. A única coisa que eu vou usar é a presença de Jesus Cristo na sua vida. A manifestação dele é gloriosa, o poder dele é absoluto, e a realização dele é para a glória do seu nome. Não tem terceiro da parada, não tem outras pessoas. Nós só precisamos nos identificar. Tire a pedra, tire os impedimentos. Não deixe que o mundo desacredite você, porque o mundo jaz no maligno. E ele não tem essa liberdade. Nós é que damos essa liberdade para ele. Você é que dá liberdade para o mundo entrar na sua vida e dizer que não vai dar certo, e dizer que não tem como, e dizer que não pode, e dizer isso, e dizer aquilo, e começar a dizer um monte de coisa.
Toda vez que o inimigo se levantar, você tem que se levantar em Cristo, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não depende do mundo, você depende dele. Jesus é o Senhor para a tua vida, e você vai se levantar na glória, no poder, na autoridade que ele dá para você. Você pode, você precisa entender isso. Você precisa entender isso. A ressurreição não vem porque você é forte, mas vem porque ele é poderoso. Não existe um inimigo que possa segurar quando ele começa a operar. Ele não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E agora é hora de você se levantar nessa posição. Quantos sonhos estão dentro de nós que ficaram obsoletos, perdidos, abandonados por causa que deram errado, mas hoje o Senhor vai ressuscitar a sua alma, e esses sonhos serão restabelecidos e realizados. Não só restabelecidos, porque restabelecido ele vai continuar existindo no arquivo. Não, no arquivo não. Ele vai sair do arquivo e vai ser colocado em prática. Vai mudar a tua história, vai mudar a tua sorte, vai mudar a tua visão. Eu falei de 3 esferas, então falta a esfera da ressurreição espiritual. Ele precisa mexer com você. Satanás tem roubado e mantido cativo muitas pessoas na área espiritual. Nós estamos vendo aí coisa, é até engraçado, porque a gente fala de coisas que, olha, por que os jovens usam droga? Alguém sabe explicar? Por que jovens usam drogas? Com um monte de propaganda, com um monte de filmagem da Cracolândia, com um monte de situações que a gente vê o pessoal sofrendo. Se eu chegasse aqui, pegasse os meus pastores, colocasse eles aqui, colocasse aqui uma bigorna, um negócio de ferro, pegasse uma marreta, pegasse o dedão do primeiro, pá, sai. Aí, pegasse o segundo, pum, pum, pum. Aí depois do quinto ele falava, quem é o próximo? Quem viria? Último. Outro grita, último. Ninguém viria, por uma questão de inteligência, ninguém viria. Peraí, eu vou botar o dedão lá, ele vai macetar meu dedão? Não, não vou. Mas e as drogas? Por que tanta gente vai? Ainda ontem a bispa estava vendo, acho que na televisão, e ela falou, dá uma olhada nisso. A mãe começou a usar droga porque a filha usava droga. Ela quis mostrar para a filha que tinha um jeito de sair das drogas, e aí ela não conseguiu sair. E aí ela estava indo agora para uma casa de recuperação, porque não conseguia se liberar. O diabo consegue inverter o papel. Ele consegue falar assim, peraí, se você for lá, você consegue, então você mostra para ela. Querido, isso não tem nexo. Vamos falar, não tem nexo. Mas uma coisa que não tem nexo acontecer, tem alguma coisa maior. Quer dizer que muitas das drogas, do álcool, disso tudo, tem Satanás por trás. Só que difícil explicar isso. Ainda hoje eu e o pastor Fábio estávamos almoçando, e de repente a gente começou a falar, porque nos centros, a pessoa que vai receber, muitos deles tomam primeiro a marafa, né? A cachaça, para depois receber. E aí na época que a gente conversou com uma pessoa que lidava com isso, ele falou assim, a mente precisa estar vaga para que possa ser ocupada. Quer dizer que existe todo um esquema já pré. Só que de repente, eu lembro quando eu era garoto, e meu irmão falava assim, busca um maço de cigarro para mim no bar, eu te dou um. Eu tinha o quê? Uns 9 anos. E eu achava o máximo, irmão. Eu ia num pique, parecia o Emerson Fittipaldi da época, saia correndo, ministro grande, voltava correndo, dava para ele meu cigarro. Aí ele abriu o maço lá e dava para mim. Eu olhava para aquilo, pela televisão parecia um negócio fantástico, porque só usava fumar cigarro na televisão, né? Em cima do cavalo, o cara dirigindo um carrão, né? Então eu achava assim,
É bem capaz que a hora que eu colocar o cigarro na boca vai aparecer um cavalo ou vai aparecer um carro, porque a propaganda é tão bonita. E quando eu punha na boca e chupava aquele troço, a língua ardia, a minha língua ardia, e eu pegava, caramba, não presta. Aí um dia ele falou, não, agora o cigarro é Benson, é mentolado, não sei o que, não sei o que. Eu cheirei, tinha cheiro meio de hortelã. Eu falei, esse eu quero. E eu fui de novo, mesma coisa, fui comprar, voltei, ele me deu um, eu pus na boca e queimou a língua de novo. Começou a arder, acho que Deus falava assim, sujeito, eu estou te livrando, você não está acreditando. Mas aí a gente começa a perceber que esses comportamentos são naturais do ser humano. Um sem tanta maldade, mas começa a influenciar o outro. Agora, o vício, a dependência, é o que o diabo quer que aconteça com a gente. Então a primeira coisa que a gente deveria aprender era fugir da aparência do mal. Era nem pegar. Porque se eu pego, há uma possibilidade, há uma chance. Deus me livrou. Não fumei porque ardia a língua, eu não gostava que ardia a língua, eu parava, não tinha jeito, não vou querer esse negócio. Mas foi Deus livrando, porque meu irmão ficou viciado na época, o outro irmão ficou viciado na época, e outras pessoas, amigas deles lá, ficaram viciadas na época. Mas naquela época, por exemplo, era cigarro, não era que era bom, mas era menos mal. Mas hoje os caras estão inventando drogas terríveis, e nós falamos assim, peraí, o que Satanás está fazendo? Usando a fragilidade humana para criar um grau de dependência. Porque eu brinquei com vocês, mas eu pensava, quem bebe na televisão é só o rico que tomava uísque, sim ou não? O pobre tomava só a cachaça, mas o rico tomava uísque. Então qual era o sonho de consumo de um garoto que está crescendo? O uísque. Nem é branco, é amarelo, nem, né? Aquelas babuzeiras. E fumar, tem que fumar bonito, ficar com a mão bonita. Isso é fragilidade de caráter. Como assim? A gente quer ser alguma coisa melhor e a gente nem percebe que nós estamos sendo roubados. Uma pessoa que tem pouco dinheiro e vai gastar um maço de cigarro por dia, não era melhor ele tomar tudo de picolé? Ia comer picolé até cansar, né? Só que ao invés disso ele faz o quê? Começa a usar um maço de cigarro, às vezes 2, e nem percebe que ele está sendo roubado. E a bebida? Quantos amigos eu tive assim de trabalho de fábrica, que de repente eles saíam um dia de pagamento, ia lá e gastavam uma grana pesada, e depois durante o mês faltava aquele recurso. Faltava o recurso. Mas eles achavam que era um direito de se alegrar no dia do pagamento. Olha aí o diabo de novo, enfiando a mão no baldinho e tirando. E isso, N coisas. Amigo viciado em prostituição, casas de massagem, outros. Eu tive colegas que tiveram vários problemas, mas todos eles era autoafirmação. E o diabo gosta disso. Você precisa parecer ser o que você não é. Quantas pessoas usam o cartão de crédito indevidamente? Devidamente que eu falo é assim: ele precisa comprar roupa nova para parecer que ele tem roupa nova, e ele não tem o dinheiro, ele vai lá e depois vem a cobrança. Aí ele não pode pagar, mas ele paga aquele mínimo do cartão e fica devendo o restante. E no outro mês? E no outro? E no outro? E daqui a pouco está estourado. Isso não é aula de matemática financeira, mas eu digo para você que Mamon entra nessa área, que Zé Pilintra entra na outra área, e muitos demônios estão tendo liberdade de entrar na área da vida de seres humanos, porque eles estão querendo ser o que eles não são. Eles estão querendo aparecer para as pessoas, e aí começa a ter. Peraí, eu fulano tem o tênis, eu não tenho, daqui a pouco o menino está vendendo droga para ganhar o dinheiro para comprar o tênis. Ai, coitado, isso é um problema social. Não é um problema social, isso é um problema moral. Porque desde pequeno meu pai me ensinava: nunca pegue nada que não for seu, nunca queira o que você não tem para esse momento. Se ajuda, junta o dinheiro, lá na frente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, não importa, você vai ter o dinheiro e você compra. E ele foi dando essa doutrinação, esse ensinamento, e aquilo passou a fazer parte da minha vida. Só que hoje
a televisão fazendo propaganda e os pais não estão tendo tempo de falar com os filhos e dar a direção, porque isso é direção. Nós somos um copo, eu posso colocar dentro dele o que eu quiser, eu posso colocar água limpa e posso colocar veneno, ele continua sendo um copo. O ser humano é a mesma coisa. Nós podemos ser sábios, inteligentes, preparados, estabelecidos, ou nós podemos ser enganados, manipulados e etc, etc, etc. Isso precisa entrar no nosso coração. Hoje Satanás tem roubado e mantido cativo muitas pessoas na sua área espiritual. Ah, mas o senhor está falando espiritual, mas é físico. É o espiritual no físico. Porque uma pessoa que se torna dependente químico, mesmo que foi Satanás que começou, vai atingir o quê? O físico. E o futuro? Aí rebenta a vida inteira. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos olhar aqui, peraí, mas por que você está falando isso, apóstolo? Porque hoje eu quero que você tenha uma ressurreição, que você seja ressuscitado em todas as áreas da sua vida. O amor de Deus é tão grande que Ele não nos cobra por isso. Ele não diz, Belé, você vai se dar mal agora, vai, né, sair na pior, vai ficar, não, ele fala assim, cair é do homem, levantar é de, ele pega na sua mão e te põe de pé de novo. Mas eu preciso reconhecer a necessidade da intimidade, porque assim, se nós não prestarmos atenção, nós vamos perder a fé, e passamos a acreditar nas coisas humanas, como sendo as melhores das nossas vidas. Mas pelo amor, misericórdia de Jesus, quando Ele entra em ação, nossa humanidade perde a força, nossa espiritualidade assume o controle, e nós podemos usar a vida de Paulo como exemplo. Quem era Paulo? Ou quem era Saulo na época, né? Saulo era um homem conhecedor da palavra de Deus, muito. Ele não era um conhecedor, ele foi treinado, né, por Gamaliel, que era o cara que mais conhecia na época, entre os fariseus, e ele foi treinado nisso tudo. Ele era um defensor da palavra, ele conhecia a palavra, defendia a palavra, mas não conseguiu reconhecer quando o Messias apareceu. Não é interessante? Ele conhecia a palavra, ele matava pela palavra, mas quando o Messias chegou, ele não conseguiu enxergar, ele não conseguiu, vamos dizer assim, sentir o calor da presença do Filho de Deus na terra, porque ele não tinha o Espírito Santo de Deus. Ele tinha toda a história, conhecia tudo, e aí ele achava que a melhor coisa que ele podia fazer é matar as pessoas das seitas, e Jesus era considerado uma seita, então a parte dele era matar. Paulo pergunta, quando ele tem aquele encontro, né, em Damasco, ele cai do cavalo, e ele pergunta lá, quem é, Senhor? E quem Jesus fala? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os teus aguilhões. Quer dizer, é duro para você agora dar de cara com quem você perseguia, né? Dar de cara com quem você perseguia. E agora? Aquele momento, eu vou dizer para você que provavelmente a cabeça dele deu um nó, porque com tudo que ele sabia, com tudo que ele tinha visto, quando ele vê aquela claridade enorme, que ele vê aquela condição, ele sabe assim, isto é algo de Deus, é algo de Deus, e eu estou agora debaixo de uma situação catastrófica, porque se Deus de alguma maneira apareceu aqui e eu caí do cavalo, ele vai perguntar com temor quem era, e Jesus fala para ele, sou eu, Jesus. A condição de mudança da nossa vida, da nossa, vamos dizer, ressurreição espiritual, passa por esse encontro. Nós precisamos ter esse encontro, mas para ter esse encontro, a gente vai ter que dar de cara com a luz, porque luz e trevas não se misturam. A gente precisa entrar na dimensão de Deus, a gente precisa entrar na dimensão de Jesus, e essa situação precisa ser colocada para você. Por 3 dias ele ficou sem enxergar, por 3 dias ele aproveitou, jejuou e orou. Jejuar quer dizer não comer nada, orar quer dizer buscar a intimidade. Ele quebrantou a sua carne
e entrou nessa dimensão que é a que traz proximidade com o Senhor. E aí ele vai entender algumas coisas, né? Ele foi, Ananias vai até lá com uma ordem de Jesus de orar por ele, ou seja, tocar nele, cai como escamas do olho dele e ele volta a enxergar. Naquele momento, aparentemente, ele teve um resgate físico, ele volta a enxergar. Mas a grande verdade é que o maior acontecimento foi ele ressuscitar espiritualmente, porque ele conhecia tudo, mas ele era um morto. Ele conhecia tudo, ele sabia quem era Deus, ele sabia o Pentateuco todo, Moisés, contar tudo o que aconteceu, ele sabia tudo, porque o judeu tem isso. Com 13 anos ele já consegue recitar os 5 primeiros livros, sem erro. Se ele errar, tem que começar de novo. Se ele errar de novo, ele vai estudar mais para voltar depois da presença de um daqueles rabinos para fazer de novo. E aí ele tinha esse conhecimento pleno de conhecer, de viver, de ler junto lá os pergaminhos, de acompanhar tudo que tinha. Mas ele estava morto, porque ele não tinha essa intimidade. Ele não sabia quem era Deus de frente. Ele não sabia o que era viver com Deus. Talvez você já aceitou a Jesus, mas ainda não conseguiu, ou perdeu pelo caminho, não sente mais aquele alvoroço quando ora. Sabe, quando você começou e as pessoas oravam e você ficava com a cabeça toda arrepiada? Quando você estava orando, ou você chorava, ou você ria. Tinha uma coisa que você falava assim: eu não sei o que é, mas eu começo a orar e eu começo a rir, ou eu começo a chorar, eu sou quebrantado. Mas hoje você diz assim: eu não sinto mais nada disso. Está na hora de ressuscitar, não está? Está na hora de ter um mover de casa dentro de você. Não é a sua boca que tem que falar, mas é o seu espírito que tem que se manifestar. É por isso que quando a gente começa a falar assim: olha, quando eu vi um glória a Deus, dê um glória a Deus. Quando eu vi um aleluia, dê um aleluia. A coisa vai pegando fogo e a pessoa vai gostando daquilo, porque não é simplesmente ser um papagaio, mas é provocar aquilo que já está dentro de você. Você sabe que o Espírito Santo já está dentro de você? E se ele está aí dentro, você colocou talvez ele amarrado no trono aí, e ele não tem mais liberdade. O Espírito Santo só pode ser o Espírito Santo quando ele tem liberdade. Ele, que eu falei agora há pouco, Paulo conhecia tudo da palavra de Deus, defendia a palavra de Deus, mas veio o Messias e ele não soube distinguir. O que aconteceu? Ele conhecia a palavra, sabia que estava escrito lá que viria o Messias, que viria, né? Deus enviaria e coisa do tipo. Só que de repente ele esteve perto, perseguiu os cristãos e não enxergou a manifestação. Por quê? Porque o Espírito Santo não tinha liberdade na vida dele. Agora eu pergunto para você: o Espírito Santo tem liberdade na sua vida? Porque se ele tem liberdade, ele que vai gritar. Ele vai gritar para você: fica calado agora. Ele vai gritar para você: agora é hora, agora fala, agora vai, agora entrega, agora compartilha. Agora ele vai começar a dirigir você de uma maneira que você vai começar a ver as coisas impossíveis darem certo, mesmo quando elas não podiam dar certo. Quando você não sabia como, mas ele trazia você na situação, levava você a chegar perto de pessoas fantásticas e as coisas aconteciam. Você fala assim: meu Deus, por que o Senhor não está operando? Ele fala: eu estou. Por que você não está liberando o Espírito Santo que está dentro de você? Você sabe que existe, a tomada tem os 2 pontinhos, mas tem lá a parte que encaixa. Quer dizer, quando está a tomada retirada, né? Quando está lá tirado, a energia elétrica não passa. Quando você não permite que o Espírito Santo se libere, você fica triste, você fica oprimido, você fica angustiado,
você fala que não vai dar certo, não tem como, você não consegue ver o brilho. Você olha para o sol, mas não vê a alegria do sol. Você olha para a chuva e acha que tudo é triste, você não vê as plantinhas sendo regadas ou qualquer outra coisa. Você não consegue achar a paz que o Senhor já colocou dentro de você, porque dentro de você já tem tudo que é necessário. Dentro de você já tem a palavra, o poder e a realização. Mas ele fala, você precisa se estabelecer. E é isso que a gente olha aqui para Paulo e fala, peraí, o que aconteceu? Ele tinha tudo e não tinha nada. Só que depois que ele recebe a oração, 3 dias depois lá que ele ficou jejuando e orando, o que acontece com ele? Ele já sai, começa a andar junto com os apóstolos. Em poucos dias depois ele já está ministrando. Em pouco tempo depois, quando você vai lá no capítulo 19 de Atos, ele já está impondo as mãos sobre as pessoas para que recebam o Espírito Santo. O que aconteceu? Como mudou tudo isso tão rápido? Como houve essa transformação toda na vida desse homem? Ele apenas entendeu, não dá para fazer pela força física, eu preciso ser restaurado, eu preciso dessa ressurreição. E quando aquilo entrou nele e mudou ele, ele recebeu a oração, automaticamente ele assumiu uma nova posição. Eu não sei qual é a área que Deus precisa tratar com você, né? Mas Jesus é o amor que ressuscita. Jesus sempre está disposto a dar uma chance para que nós possamos ser ressuscitados nessas 3 esferas, né? Na física, na alma, no espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então não adianta eu ser ressuscitado só numa área. Eu preciso ser ressuscitado na minha vida. Eu preciso abrir os olhos e enxergar toda a glória que o Senhor estabeleceu para mim. Eu preciso sair no meio da dificuldade sabendo que o Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta. Eu preciso acreditar que Ele é realmente o vento impetuoso, mas Ele também é aquela voz doce e meiga para falar comigo. Ele está pronto para tudo. Tua vida hoje tem que ser transformada. Você acredita na ressurreição? Você acredita no amor de Jesus Cristo por você? Então Ele vai te ressuscitar nas 3 áreas. Vai te ressuscitar no físico, vai te ressuscitar na alma, vai te ressuscitar no espiritual. Eu não sei se tem uma enfermidade, se você já recebeu uma negativa do médico, se você está preocupado por alguém, se você está deixando os seus dias ficarem retidos, né? Ficarem retidos, porque a gente começa a ficar tão preso, meu irmão, a gente começa a ficar dentro de casa, e se você ficar fechado, daqui a pouco você não tem mais vontade de sair, você começa a ficar preocupado com o que está acontecendo, com o que vai acontecer, mas a Bíblia diz, 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas você